O que você sabe sobre a história de Guará? Fez agora 391 anos. Nossa. Né? Guará é uma cidade muito rica em história. E assim, é importante que a gente tenha esse espaço para que os guaratinguetaenses eles se apossem da sua história. Aconteceu muita coisa aqui. O fato do nosso município ele estar entre duas cidades importantes do Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo, fez com que Guará fosse um palco privilegiado de muita coisa que aconteceu. Essa cidade que nasceu como um povoado ali no 13 de junho de 1630, né? Ele é fruto, antes de mais nada, primeiro, de quem estava aqui muito antes disso, já lá no século XI, no século X da nossa era, que são os indígenas. Né? Havia muitos grupos indígenas aqui nessa região, que passavam aqui. O próprio nome é uma herança indígena que vem do Tupi, que é muitas garças brancas, em alusão àquelas aves que ficam ali na margem do rio Paraíba, que também foi um rio importante para a colonização do Vale do Paraíba. Começou ali com o primeiro núcleo de urbanização, que foi Taubaté, e depois o segundo mais importante, que é dessa região, que é Guaratinguetá. Onde que começou o povoado, será? Então, tem algumas vertentes. A historiografia consagra, ela fala da capela, né, onde havia a capela de pau a pique com folhas de sapê, tem outras colocações que falam de palha, né, que foi ali onde a igreja de Santo Antônio. Havia uma pequena capela ali, o povoado surgiu naquele entorno, né? Então, um povoado bem... E deveriam ser pescadores, caçadores... Estava mais ligado. Na verdade, esse primeiro núcleo urbano, ele era mais ligado vamos dizer assim, não vou dizer nenhum comércio, mas somente um local de reunião. A rota, né? Porque aqui tem estrada real, deveria ser tudo isso. E até mesmo nesse momento ainda não era o ideal, porque, por exemplo, é um povoado bem simples, porque as pessoas ainda moravam muito distantes. Né? Então, embora eu fale para você que a capela ela foi um norte para o desenvolvimento da massa urbana de Guaratinguetá, no território guaratinguetaense nós temos pessoas, né, habitando além dessa região. Né? Então, eu posso dizer do povoado, mas, por exemplo, ao redor eu tenho muitas outras propriedades que também estão prosperando nesse momento. Né? Sim. Ali aquele povoado ele vai ser o norte da urbanização de Guaratinguetá, né? Do centro urbano da cidade. Por né? que momento que o Brasil passava aí 1600? Qual que será que era a cultura que tinha aqui? Ainda era colonial, sim. Talvez a extração já tinham descoberto ouro em Minas. Isso, essa pergunta é muito importante, porque já vem no século seguinte, o século XVIII. Tá. Né? Quando nós temos aí os bandeirantes, né, os primeiros aventureiros que vão até a região das Minas e descobrem, né, o ouro e os diamantes, né, começa ali uma corrida para aquela região, para cada vez mais extrair esse minério tão cobiçado, né, que de certa forma também atraiu os olhos da coroa portuguesa, que rapidamente instalou todo um aparato estatal para garantir que essa grana chegasse lá. Né? Não preciso dizer, por exemplo, quanto isso também mudou os rumos da história do Brasil. Quando a gente fala da derrama, que foi a cobrança dos impostos atrasados e que vai gerar a Conjuração Mineira liderada por Tiradentes.